Que alegria estarmos juntos novamente, como família, né? Afinal de contas, é isso que nós somos, família do Senhor, e juntos nós nos reunimos para cultuar a Deus. Todos nós podemos ter esse momento, aliás, todos nós devemos ter esse momento como filhos e filhas individualmente, ou seja, a nossa busca, ela se dá a partir de uma relação, de uma intimidade, de uma comunhão que cada um de nós temos com Deus. Nós, enquanto filhos, nós, enquanto redimidos, salvos, resgatados de nós mesmos, das nossas opções, das nossas escolhas, do nosso passado, do nosso pecado, nós fomos reconduzidos à presença do Pai numa relação de intimidade, numa relação próxima, íntima, profunda com Deus. Mas ao mesmo tempo Deus tem sido gracioso conosco, nos possibilitando também sermos família. Nós somos, assim como Deus é um ser relacional, e Deus também nos fez relacionais para sermos família. Então, é fundamental em nossas vidas que nós tenhamos esta possibilidade de adorarmos, de buscarmos a Deus enquanto família, enquanto irmãos e enquanto irmãs. Semana passada nós iniciamos esta série, da qual nós intitulamos Reconstruir, e nós entendemos que há momentos em nossas vidas que nós precisamos sim reconstruir em nossas vidas, e dependendo do momento que nós estamos, nós precisamos reconstruir algumas coisas. E semana passada, então, nós iniciamos para falar dessa reconstrução, e o subtema, ou aquilo que foi abordado semana passada, refletido por nós, foi quem está disposto a viver o novo de Deus? Sabemos que vivemos momentos ainda muito difíceis, complicados, complexos, e muitos de nós se acomodaram num processo de distanciamento, de viver com Deus apenas das coisas passadas. Então as pessoas se acostumam a viver, em vez de novidade, apenas de experiências passadas. Infelizmente, muitas pessoas assim, não apenas vivendo de experiências passadas com Deus, mas muitas pessoas vivendo também de experiências passadas no seu casamento, na sua família, com seus amigos. Então, se acomodam em não buscar o novo e vivem de experiências antigas. Então, as pessoas são muito assim, elas dizem, não, mas era tão bom quando era assim. Mas aquelas experiências que vivemos no passado foi muito bom. Aquela viagem que fizemos, aqueles momentos que tivemos. Então as pessoas acabam se acostumando ou se acomodando, se amoldando simplesmente a experiências passadas, pregressas, antigas. E dessas experiências, muitas são boas, outras não. Então, a nossa história, ela acaba sendo construída por experiências boas e ruins. Então, falamos semana passada sobre remover entulhos. Entulho é tudo aquilo que um dia foi útil, mas hoje não é mais. De acordo com o dicionário, o entulho pode ser um estorvo, um escombro, ou pode ser um resquício do passado. Pode ser experiências que tivemos e nós então vamos nos alimentando daquilo que é antigo.
E muitos de nós temos vivido desses entulhos. E esse entulho, que um dia foi algo útil, mas hoje não é mais, ele nos impede de experimentarmos o novo. Ou seja, vivemos rodeados por aqueles entulhos, e aqueles entulhos não permitem que nós tenhamos novas e boas experiências. Ao lado desses entulhos, nós temos também outras vozes, as vozes que não são de Deus, são vozes que vêm até o nosso coração e nos fala desses momentos antigos, dessas experiências do passado. Então, vozes como: isso não vai dar certo, nunca deu, você nunca conseguiu, você tentou, mas deu errado, você começa, mas não termina, você é sempre assim, você sempre age dessa forma. Então são vozes que vão nos impedindo de experimentar esse novo de Deus, ao lado desses entulhos que nos impede de rompermos com o velho para experimentarmos o novo. Então nós precisamos reconstruir nas nossas vidas algo novo, ou de hoje, né? Por exemplo, citamos isso semana passada, que era o maná. O maná foi aquele alimento do qual Deus alimentou o seu povo por aqueles 40 anos no deserto. E a cada dia, todo dia, pela manhã, Deus então dava a eles o alimento do dia. E muitos tentaram pegar aquele maná e guardar para os outros dias, para os dias seguintes, com medo de não ter, ou na tentativa de experimentar algo que foi tão bom hoje, que eu quero essa mesma coisa de hoje nos próximos dias. Ou seja, só que esse maná amanhã, ele é de ontem, e esse maná apodrecia à medida que as pessoas tentavam guardar para garantir as suas experiências nos dias seguintes. E assim somos nós em muitas experiências das nossas vidas. Nós vamos tentando guardar o de ontem, abrindo mão daquilo que é o novo de hoje. E nós precisamos romper com coisas antigas para experimentarmos no lugar destas novas coisas. E hoje nós queremos falar sobre essa construção de uma vida com Deus. Nós precisamos construir ou reconstruir a cada dia uma vida com o Pai, uma vida com o nosso Deus. Esse Pai que é Deus, e esse Deus que se fez Pai nas nossas vidas. Como então nós podemos experimentar o novo de Deus? Como nós podemos estar preparados para experimentarmos esse novo de Deus? Nós experimentamos o novo de Deus quando nós também abrimos mão daquilo que foi o de ontem. Mesmo que tenha sido muito bom, nós temos que entender que esse Deus, esse nosso Pai, Ele tem o melhor para nós a cada dia, o maná. A cada dia Deus tem um maná, óleo fresco, novidade de vida. Pare de tentar viver do passado, amados. Tem um dito popular que quem vive de passado é museu. As nossas experiências passadas, ruins ou boas, elas nos ensinam a viver o hoje, mas nós não podemos simplesmente todo dia tentar viver o ontem. Hoje Deus tem novidade de vida para nós, e nós precisamos então reconstruir a nossa vida com Deus. Nós vamos falar sobre Ageu. Ageu foi um profeta que profetizou em Judá, em Jerusalém, pós-exílio. É uma continuação daquilo que nós falamos semana passada de Neemias. O pano de fundo é que o povo de Deus havia sido invadido e conquistado pelos babilônios, levado cativo até a Babilônia como escravos. E lá eles ficaram 70 anos, até que Deus então levanta uma outra nação, os persas, para que eles pudessem ser libertados e voltassem para Jerusalém. E ali Deus trabalha em 3 etapas, que era a reconstrução do templo, a releitura da lei e a construção dos muros.
que isso significa nas nossas vidas hoje? É um fato histórico, mas que reverbera nas nossas vidas hoje como princípio. Então Deus quer restaurar em nós a nossa relação com Deus, que é o templo, que nós somos o templo do Espírito Santo. Lembrar-nos dessa palavra da Escritura, da lei, e reconstruir os nossos muros espirituais, as nossas defesas espirituais. Então, nós queremos hoje falar desta construção do templo. Semana passada falamos sobre a reconstrução dos muros, né, da remoção dos entulhos, de não ouvirmos a voz que não é de Deus, para agora restaurarmos a nossa relação com Deus. Como é que vai a sua relação com Deus? Se você pudesse hoje dizer, qual a sua nota de 0 a 10 para o seu relacionamento com Deus? Como é que está? Está legal? Está bom? Está pior ou está melhor do que foi há 5, 6 meses atrás? Como você lidou na sua relação com Deus nesse tempo que nós estamos vivendo de pandemia? As nossas relações têm melhorado, aperfeiçoado, aprofundado ou deteriorado, degringolado? Nós temos experimentado novo ou velho? Nós temos guardado o maná que hoje apodreceu, ou nós temos crido e tendo certeza, fé, confiança, esperança em Deus que Ele vai dar o de hoje? Como tem sido, como você tem lidado com Deus nesse aspecto do seu relacionamento com o Pai? Essa reconstrução, ela é necessária na sua vida? Essa edificação desse relacionamento, ou está tudo certo? Ageu foi esse profeta que foi voz de Deus nesse momento de pós-crise. Havia essa crise, os judeus haviam sido escravizados, levados para a Babilônia, depois eles voltam de um longo período de afastamento do lugar da presença do Pai, de Deus. Alguns fatos históricos é importante que nós tenhamos em mente hoje. O templo, naquela época, significava o lugar da presença de Deus. O Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, ela só foi derramada de maneira plena em Atos capítulo 2, que é o dia do derramamento do Espírito Santo. Até então, o Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus, ela estava limitada no sentido da sua ação. Antes de Atos capítulo 2, que é aquele momento da inauguração da igreja de Cristo, o Espírito Santo havia sido concedido apenas a reis, profetas e sacerdotes, ou outros em casos raríssimos. Então, quando o povo de Deus queria se relacionar com o Pai, eles iam ao templo onde estava a presença de Deus. Era assim até aquele momento histórico. Hoje não mais. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo de Deus habitando em cada um de nós, que fomos salvos, lavados, redimidos por Deus. Então o Espírito Santo de Deus hoje é o meu selo, é o meu penhor, é a garantia da minha salvação e da sua salvação. Naquela época não era assim. Naquela época as pessoas, para encontrar a Deus, elas teriam que ir ao templo. Só que o templo, pós-exílio, estava destruído. O templo havia sido destruído pelos babilônicos. E Ageu é o profeta que Deus envia para dizer assim: é necessário que vocês reconstruam o templo. E aquilo que é um fato histórico há 2.500 anos atrás, hoje nas nossas vidas é um princípio. Hoje nós podemos tomar como isso como uma figura de linguagem, que é necessário, após a crise, após esse momento no qual nós estamos vivendo, reconstruir algumas bases, alguns alicerces, fundamentos na nossa vida que foram danificados, quebrados, destruídos nesses últimos meses. E o texto que nós queremos ler é justamente o livro do profeta Ageu, no capítulo 1, dos versos 2 ao verso 4, e diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, abre aspas,
ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Então esse é o pano de fundo, esse é o histórico. As pessoas voltaram do exílio. Muitos, a grande maioria nasceram na Babilônia, inclusive Ageu. E voltam para o lugar que é a cidade onde, à época, era onde estava construído o templo onde Deus habitava. E voltaram para casa. E chegando lá, em vez de restaurar, reconstruir a sua relação com Deus, através da construção do templo, à época, preferiram buscar os seus próprios interesses. Essa é a história. Essa é exatamente a história que aconteceu à época. Aquilo que muitos de nós temos feito exatamente igual. Parece que no momento de crise, ou no momento que até aparentemente, porque aparentemente está tudo normal e nós sabemos que não está. Nós queremos buscar apenas o nosso próprio interesse. E nós começamos a viver do passado. Então nós começamos a dizer que nós temos experiências com Deus, mas na verdade a nossa última experiência com Deus faz meses. Nós queremos viver de um relacionamento antigo. Nós começamos a nos acomodar, nos conformar e pior, nos amoldar com alguns escombros da nossa vida, de coisas que foram úteis no passado, mas hoje são lixo. Não é orgânico, mas é desnecessário. E começamos a ouvir vozes, assim como eles ouviram voz dos seus inimigos. E no momento onde nós poderíamos continuar a construção de um relacionamento entre pais e filhos, nós buscamos os nossos primeiros interesses primeiro, para depois, se der tempo, reconstruir uma nova vida com Deus. Sua vida com Deus está bem ou mal? E eu não estou aqui querendo dizer se você é salvo ou não. Isso não está em questão. A sua fé esmoreceu nesse tempo? Como você lidou com a sua fé nesses últimos meses? Você se afastou de Deus? Talvez não, talvez podemos chegar à conclusão que próximo nunca fomos. E às vezes as pessoas estão confundindo filiação com proximidade. Porque não é porque nós somos filhos, filhas, que nós estamos próximos de Deus. Eu posso ter em mim a habitação do Espírito Santo, porque um dia lá no passado eu entreguei meu coração, me arrependi dos meus pecados e fiz uma oração de confissão. Me tornei filho. Agora, estar próximo de Deus é outro assunto. Ser filho, ser filha, estar próximo do Pai, não tem muita relação em ser filho ou ser filha. O fato de sermos filhas não nos aproxima de Deus, nos possibilita a aproximação. Então, não se iluda.
Só porque você um dia teve encontro pessoal com Cristo Jesus, não quer dizer que você está próximo do Pai. Assim como não quer dizer, se você é filho ou filha de alguém, que você está próximo desse alguém. O texto diz que eles voltaram e cada um foi construir sua casa, cada um foi levantar a sua parede, cada um foi comprar uma televisão nova, cada um foi trocar o seu colchão, e não se importaram mais para a reconstrução da sua relação com o Pai. Nós corremos o risco, sim, de abandonar esse ambiente de habitação na presença de Deus, numa perspectiva de construção do meu próprio interesse. As suas ações, as minhas ações, as nossas ações, elas possibilitam a reconstrução da minha casa, ou da construção da habitação de Deus dentro de mim. Nós estamos preocupados com o que nesse momento? Nós estamos buscando a quem nesse momento? Quando nós falamos do templo, de novo, eu quero insistir no que eu disse, nós estamos falando nessa aplicação hoje como princípio, porque aquele momento histórico não existe mais. Aquele momento histórico que tinha o templo, o lugar santíssimo, a arca da aliança e todas aquelas coisas, isso ficou para trás. Isso não é válido mais para os nossos dias de hoje. O que é válido para os nossos dias de hoje é entender que o templo da qual Deus habitava, hoje sou eu, hoje é você. Vós sois o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. E o que nós temos feito com isso? O que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito da minha vida de adoração? O que eu tenho feito da minha vida de busca? Em pensar que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, de todos os universos, dos 90 bilhões de sistemas solares, estrelas que existem por aí, Ele decidiu habitar em você, em mim. E o que nós temos feito com isso? Nós estamos reconstruindo o quê? É um novo puxadinho? É uma cozinha nova? Ou nós temos reconstruído nas nossas vidas a igreja? Não existe igreja de um, não existe casamento de um, não existe família de um. E às vezes nós ficamos aí achando que, porque o Espírito Santo foi derramado em mim, por nós, em você, e nós começamos a achar que agora eu não preciso fazer o esforço pela relação, eu não preciso fazer esforço pela igreja, eu não preciso fazer esforço pela unidade, eu não preciso fazer esforço pelo corpo. Não existe casamento de um. Um homem não faz um casamento, uma mulher não faz um casamento, o que faz o casamento é um homem ou mulher. O que faz uma família é um casal. E às vezes nós ficamos pensando, imaginando que nós vamos conseguir construir isso tudo a partir de uma pessoa só. A igreja somos nós. Uma ilustração que nós escrevemos na nossa reflexão é a mesma coisa de um baralho. Uma carta, ela faz parte de um baralho, mas uma carta, ela nunca será um baralho. Ela sozinha, ela não cumpre o seu propósito. Como eu ou você, como nós podemos cumprir o nosso propósito enquanto família se nós não nos dedicarmos à família? Nós somos estas pedras vivas. Em 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5 fala assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva rejeitada
Cristo Jesus. À medida que nós nos aproximamos dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação da casa espiritual para serem sacerdócio santo. Vou repetir e vou ler devagar agora. E à medida que se aproximam dele, a pedra viva, Jesus Cristo, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. E vocês também, nós, eu e você, vocês também estão sendo utilizadas como pedras vivas. Eu e você somos pedras vivas. Eu e você somos uma pedra da edificação desse templo espiritual. Vocês estão sendo utilizadas como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Uma casa espiritual. Não é física. Não é este auditório. Este auditório é o lugar onde nós celebramos. Onde nós celebramos essa casa espiritual. Aqui é o lugar onde nós celebramos a família. Aqui é o lugar da festa da família. De uma casa espiritual para serem sacerdócio santo. Todos nós, e se nós continuarmos o trecho aqui de Pedro, no versículo 9, vai dizer que nós somos sacerdotes do reino. Nós somos sacerdotes do reino. Quem que é sacerdote? Você, eu, nós, cada um de nós. Porque nós somos embaixadores, representantes, ministros, não importa a sua idade, não importa quanto você conhece de Bíblia, não importa quanto tempo você anda com Jesus, há um chamado, uma vocação sobre a minha vida e sobre a sua vida. E nós somos esse sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Não existe uma igreja de um. Existe a igreja de nós, eu e você. Eu e você somos essa igreja. Agora, essa igreja, ela só faz sentido quando ela exerce a construção e a edificação de si mesma em amor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, ele fala isso. Essa edificação do corpo, da igreja, é feita pela ação de cada um de nós, que lá ele chama da justa operação de todas as partes, para a edificação desse corpo chamado Cristo Jesus, desse corpo chamado igreja, cujo cabeça é Cristo Jesus, desse corpo chamado igreja, cujo cabeça é Cristo Jesus. Mas se eu e você não fizermos aquilo do qual nós somos chamados a fazer, o corpo sofre. Se eu e você não fizermos aquilo que Deus nos chamou a ser casa espiritual de um reino de sacerdotes, nós não completamos a nossa obra e nós não reconstruímos esse templo. E nós não reconstruímos essa casa espiritual. Às vezes nós ficamos pensando e achando que todas as coisas vão, por si só, chegar ao seu destino. Não vai. Não vai. Nós vamos conseguir reconstruir aquilo que Deus nos chamou a ser e a fazermos, a reconstruirmos com a nossa ação, com a minha e a sua ação. Isso não vai, como se diz no popular, cair do céu. A única coisa que caiu do céu foi o pão, chamado Cristo Jesus. A salvação é de graça. Mas o preço, o custo do discipulado, ou seja, para eu andar e viver, é por esforço. Salvação é de graça, a vida com Cristo é por esforço. Eu não conquisto salvação por esforço, mas uma vez que eu fui conquistado em salvação por Cristo Jesus na cruz do Calvário, eu me esforço agora para a reconstrução dessa casa espiritual.
Isso não vai vir do nada. Isso é fruto do meu e do seu esforço. Quando a igreja é inaugurada, quando a igreja de Cristo Jesus é inaugurada em Atos capítulo 2, havia uma grande festa na cidade chamada Pentecostes. Essa festa de Pentecostes era celebrada já há centenas e centenas de anos, onde todos os judeus adultos iam para Jerusalém celebrar a festa de Pentecostes, e naquela ocasião o Espírito Santo de Deus, segundo profetizado por Joel, capítulo 2, verso 28, é derramado sobre todos. O apóstolo Pedro faz uma pregação, 3.000 pessoas são batizadas naquele dia. Essa é a inauguração da igreja de Cristo Jesus. E a partir disso, eles passaram a viver enquanto igreja, perseverantes na sua fé. Fé sem perseverança é estéril. Fé sem operosidade é estéril. Fé sem uma ação prática na minha e na sua vida é estéril. Em Atos capítulo 2, verso 42, falava assim: eles, quem? Os cristãos, aqueles que haviam se convertido naquela ocasião, e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Nós vamos experimentar a igreja de Jesus, amados, na sua plenitude, dedicando ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e a oração. Se eu e você não fizermos isso, não vai resolver nada. Se eu e você não vivermos essa fé em prática, em operação, não vai adiantar nada as nossas vidas. Eles se dedicavam ao ensino, ao aprendizado desta palavra, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à igreja junto, à celebração, ao partir do pão, nos dois aspectos, tanto da ceia quanto do repartir de alimento, e a oração. E no verso 46 diz: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. E o texto continua dizendo que Deus ia agregando, adicionando novos convertidos à medida que eles iam caindo na graça, na simpatia das pessoas. Essa igreja da qual nós precisamos reconstruir primeiramente em nós. Eu e você precisamos reconstruir essa casa espiritual em nós, em primeiro lugar. De uma fé que está esmorecida, enfraquecida, esfriada, negligenciada, esquecida, fragilizada. Nós precisamos a reconstrução da presença de Deus em nossas vidas, de uma relação da qual nós buscamos proximidade e intimidade. É o que eu disse mais cedo: o fato de me fazer filho, o fato de te fazer filha ou filho, não significa que você tem intimidade com seu pai. É uma busca por intimidade. E uma vez que nós conquistamos então a construção, a edificação novamente dessa casa espiritual chamada eu, templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. Eu, você, cada um de nós, aqueles que foram salvos, lavados, redimidos, perdoados por Deus, tem agora o selo, o penhor, a garantia da salvação em si, que nos mostra e nos revela que somos filhos ou filhas do Deus Altíssimo. Uma vez que esta comunhão é restaurada em mim, a partir dessa proximidade, desse aprofundamento na minha vida agora, nós vivemos em comunhão uns com os outros. Todos os dias, verso 46, capítulo 2 de Atos, nós lemos: continuavam-se a reunir no pátio do templo, partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade. Outras versões falam com singeleza de coração. Nós precisamos restaurar nossa relação com Deus, e precisamos entender que nós vamos restaurar a relação da igreja uns com os outros. A igreja ela é construída, a igreja foi edificada. Essa igreja
Essa igreja em Atos, ela é inaugurada no dia de Pentecostes pelo derramamento do Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus traz e trouxe para eles lugar da comunhão, do partir do pão, das orações, de sermos um só. Eles dedicavam, eles tinham comunhão, isso era diário, e eles estavam juntos. Essa é a base da reconstrução do templo em dias de hoje. Esta é a base da reconstrução dessa casa espiritual, que não é o auditório, que não é o físico, mas é o espiritual. Às vezes nós estamos esperando algumas coisas acontecerem, amados, e elas não vão acontecer sem a minha e sem a sua ação. Ela não vai simplesmente acontecer do nada. Deus é capaz de construir tudo do nada. Deus criou os céus e a terra do nada. Deus apenas com a sua palavra formou todas as coisas. E com o sangue de Jesus vertido na cruz, Ele forjou e formou a igreja. Essa igreja é edificada em Cristo Jesus, mas vivida, construída em mim, por você, em nós, chamada Igreja de Jesus. Eu queria que hoje, ao orarmos, que você convidasse o Espírito Santo na sua vida para fazer em você uma profunda reflexão. Que você hoje pedisse que o Espírito Santo de Deus sonde e esquadrinhe o seu coração, para que Ele demonstre, para que Ele te mostre. Se possível fosse, peça o Espírito Santo para te dar uma nota de 0 a 10 na sua intimidade com o Pai hoje. Peça para o Espírito Santo falar com você e Ele te diga se sua fé está distante, fria ou não. Porque o Espírito Santo é Deus em nós. O Espírito Santo é é Deus, terceira pessoa da Trindade, de Deus, enviado da parte do Pai, quando Jesus foi elevado ao céu. E Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E uma vez que nós nos arrependemos dos nossos pecados, Ele habita em nós. E como eu já disse, Ele é o selo e a garantia, o penhor. E é Ele quem testifica com o seu Espírito que você é filho ou filha de Deus Altíssimo. Para que nesta manhã nós possamos voltar para esse lugar de intimidade, para a reconstrução da nossa vida com o Pai, da nossa vida com Deus. Que Deus possa falar conosco hoje, mas que ao falar com você, você não se acomode. Quando o Espírito Santo soprar ao seu coração hoje, você não resista, mas se entregue, se prostre para a novidade de vida.